o registro está orientado desde aquilo que o ergonomista procura, que é compreender o trabalho como ele efetivamente acontece, compreender o trabalho real com todas as variabilidades que todo trabalho real encerra. Então, se você quer observar a questão mecânica dos movimentos, eu acho que é um tipo de filme. Se você quer tentar entender a cognição, você vai tentar fazer um outro tipo de filme. Quer dizer, um está mais focado em tentar pegar as imagens e os movimentos, e o outro em pegar as expressões, o que está por trás do raciocínio das pessoas. Então é um outro olhar da pessoa que vai filmar, que vai poder captar, né, para entender o que está por trás daquelas decisões e ações das pessoas. Então você precisa ter um plano de observação, e esse plano de observação vai definir quais os recursos que você vai ter. O uso de fotos e filmagem tem que ser uma coisa negociada, já começa daí. Então isso tem que ser conversado, quer dizer, tem todo um ritual que a gente considera importante, que às vezes a gente faz melhor ou faz pior, que é de aproximação com aquele coletivo, com aquele grupo com o qual a gente vai construir o trabalho de análise ergonômica. E aí a gente vai ter que conversar, dizer o que vai usar, que pode fotografar, o que não pode fotografar e pode filmar. Então já começa daí, desse momento, a participação do trabalhador. E aí a saída dele do lugar estritamente de objeto, na nossa análise, para ser sujeito e protagonista também. E aí esse é o sentido da gente falar que vai construir conjuntamente o trabalho de análise com aquele coletivo de sujeitos aí. Tem esse momento que já os coloca como protagonistas também. O trabalhador, a partir da experiência que ele construiu diariamente, 12 horas ali com aquilo, ele tem uma experiência construída sobre o que ele faz, que é infinitamente distante da tua que está chegando ali naquele momento. E muita coisa ele pode falar para você. Você não vai ver observando estritamente, ou mesmo observando e conversando, mas com um nível de envolvimento baixo dele na interação, você não vai ter acesso àquela realidade da organicidade do trabalho. Ora, vejo também essa coisa da filmagem. Quando você usa, quando você constrói com eles a possibilidade deles participarem na filmagem, tanto como aquele que é filmado, como filmando também, você aumenta muito a margem de envolvimento, de comprometimento dele com o trabalho da análise ergonômica. E desse comprometimento aumentado vão surgir falas, explicitações sobre a realidade do trabalho que de outro modo você não teria. Eu vi você tirando fotografia, você tirou fotografia daqui, tá errado. Você tem que tirar fotografia quando eu estou fazendo isso aqui. Aí ela, na verdade, ela me botou outra fotografia que eu não tinha visto. Se a gente parasse e ele fosse embora, a gente não teria capturado algo importante. Então, de certa forma, ela conduziu meu olhar para uma coisa que eu jamais veria se não fosse ela que me colocasse. Quer dizer, quem tirou a fotografia, meio que foi ela, só apertei o botão. Quando você sai do plano do registro, da captura de dados e tal, para o plano quando você vai montar aquilo para transmitir para o outro, aí você pode e deve lançar a mão de recursos assim, cinematográficos mesmo, da concepção, se preocupar com a narrativa, com a linguagem, tudo isso. Mas são dois momentos que são bem claramente diferentes. Sim, o que elas querem ver é a história da coisa, como é que foi o caso, por que aconteceu, como foi avaliado, o que foi feito, o que deu certo, o que não. É isso que as pessoas gostam, isso é uma história, isso é um roteiro. E mesmo quando você filma atividade, quer dizer, do ponto de vista dos dados brutos, dependendo de quem vai analisar, de como você vai analisar, às vezes você nem entende se não tiver essa história por trás. Mas que é legal saber filmar, para coletar bons dados de vários ângulos, tem que saber editar para juntar isso num documento que você entenda para a sua análise, formar um relatório filmado, um relatório filme e tal, que é uma história. Ela também não é uma boa ideia, também não são cineastas, também não tem, quer dizer, não tem aquela noção. E como é que a gente pode ter um treinamento mínimo para chegar para uma galera, vamos fazer o filme, passar umas noções para que isso aí possa dar uma levantada.
Então, primeiro, antes de você chegar lá e fazer todos os registros sem perguntar nada para o trabalhador, para o agente, do motivo do seu registro, você tem que entrar em contato com ele. Acho que conhecer a realidade antes de fazer toda aquela construção daquela relação mais saudável para que ele tenha confiança naquilo que você está fazendo. E a partir das entrevistas, das conversas que você for tendo com ele, você vai conhecer, né, qual é a realidade que ele vive ali, se realmente ele tem o conhecimento, se lhe falta, se está faltando treinamento, se está faltando alguma oportunidade para ele que de repente você possa identificar e através da fotografia registrar, né? E da filmagem também. Essa questão do artificialismo também some depois de um tempo. O grande problema é que às vezes a gente não tem, às vezes não, na maioria das vezes a gente não tem muito tempo para ficar fazendo observações em campo. Chegar, analisar rapidamente, tira uma meia dúzia de fotos, 20 fotos, sei lá, filma se der tempo para filmar e vai embora. E faz um relatório. A situação ideal, que seria aquela que a gente vê em processo de análise ergonômica mais elaborado, seria você passar 1 dia, 2 dias, 10 dias, 15 dias naquele mesmo ambiente de trabalho. E aí você acabaria se tornando paisagem, né? Você se converte ali em elemento daquele cenário e ninguém está mais aí para você depois de um tempo. A gente teve uma dificuldade de conhecer que pontos específicos a gente precisava filmar. Eu filmava com aquele olhar muito pequeno. E depois em casa, quando eu ia trabalhar aquela situação, eu precisava de uma visão mais ampla. Eu via que assim, eu não peguei todo o posicionamento do corpo dele, como é que tá os pés dele, como é que tá esse posicionamento, que na hora eu estava vendo o que ele estava fazendo com os membros superiores, que me chamou a atenção no primeiro momento. E depois analisando a imagem para poder redigir, né, realizar o que eu precisava, eu via que não era suficiente. A maneira com que eu tinha utilizado não era suficiente. Qual foi o problema? De repente a foto ficava num ângulo muito amplo, a gente de repente muito longe, então o foco estava distante, difícil de apontar, de evidenciar o evidenciar, exatamente. De uma forma mais panorâmica, serviu para a gente conseguir entender como um todo o posto de trabalho, não só pegando de repente um trabalhador ali naquele momento, até porque isso dificultava, a gente observou que dificultou quando a gente filmou somente de uma forma específica, utilizando o zoom, ficava muito ruim para a gente entender o todo. Então a gente utilizando de uma forma panorâmica, a gente conseguiu entender os detalhes mais importantes para a gente fazer uma boa análise ergonômica do trabalho. A gente tem dificuldade de, por exemplo, não tremer, você está registrando e quando você vai se dar conta, você fez um movimento muito rápido para captar algo que você observou e de repente aquilo fica como se fosse um acidente na imagem, né? A maior dificuldade de registro a nível de filmagem numa indústria é o ruído, porque o ruído é muito alto e além do ruído, tanto você quanto o operador usam um abafador. Então o diálogo entre vocês é muito difícil e o ruído acaba atrapalhando que você faça um bom registro. É que nem todos os ambientes da empresa têm a iluminação adequada. Então uma das coisas que você acaba tendo é que as fotos não ficam com a nitidez adequada. Umas você tem que usar flash, outras não pode usar flash, senão piora a qualidade. Então aí você tem que ter essa experiência de quando deve e quando não deve utilizar um flash. Para foto e tanto para filmagem, eu acho que a utilização de um tripé é fundamental para evitar que haja distorções da imagem. Ter muita paciência, porque o operador ele não está ali como um modelo para você, ele está ali para produzir, então você tem que saber respeitar o tempo dele também. A questão do registro ela é muito importante no nosso trabalho, em especial no trabalho feito lá nos bombeiros, né? Porque a gente tinha um grupo grande de oficiais que estavam trabalhando em diferentes pontos e que em algum momento eles iriam se concentrar somente num local onde seria o teatro das operações, né? E como a nossa intenção era captar o máximo possível dessas informações, dessa visualização, não havia outra forma senão o registro audiovisual.
Que a gente teve uma dificuldade, tem uma dificuldade em função de não ser preparado para isso. A gente não tinha papéis definidos lá, então várias coisas que contribuíram também para se formar o caos naquele momento e talvez se os papéis estivessem mais claros antes, talvez lá quando a gente chegasse o posicionamento das câmeras teria sido outro. A gente teve uma falha grande no preparo como um todo, assim, né? Acho que na verdade se nós tivéssemos uma pessoa com um conhecimento maior relacionado a registro, como filmar, que participasse de todo esse processo de planejamento e de ideia junto conosco, seria diferente. Seria interessante que, principalmente dentro da formação de ergonomia, se tivesse isso. Porque se a gente for pensar nas próprias ferramentas mais antigas de ergonomia, para uma análise simples da tarefa, elas sugerem que a gente filme a atividade, que a gente fotografe e que depois dessa filmagem a gente escolha, por exemplo, as posturas mais críticas e faça uma análise dessa postura crítica. Só que a gente em momento algum é preparado para fazer isso, né? Particularmente no meu caso, eu nunca tive nenhuma formação, nenhum curso, nada relacionado. E o meu conhecimento é muito precário. A Simone começou com um problema, depois ela relata melhor, mas um problema na coluna. Eu posso relatar o que eu sinto para você. Agora, as questões assim, outras questões psicológicas, agora assim, o que eu sinto, eu posso falar como é que foi. Assim, eu posso até começar, não daqui do sítio, assim, eu posso começar, porque na verdade, por exemplo, eu já trabalhei no Ministério da Cultura, né? Quando eu entrei em Brasília, que eu me lembro, eu não sentia nada. Aí eu fui para a Regional do Rio, aí eu passei por um setor do Pronac, lá também não tinha problema nenhum. Aí quando eu subi para o 12º andar, também eles também não tinham. Quando eu desci para uma sala que eu trabalhei na comunicação, lá a estação de trabalho deles era meio ruim. Eu sentia tensão aqui, sabe? Duro. Olho, né? Então fica bastante assim. Mas essa posição, eu estou digitando, daqui a pouco eu estou, sei lá, porque eu estou assim, eu contraio. Sim? Depois de pegar Era mais estruturada depois, só para a gente ter uma ideia geral. Mas a luminosidade artificial. A luminosidade é essa aí. Porque às vezes a mesa pode ser muito boa, mas eu tenho uma altura, Letícia, é o conjunto, né? É o conjunto que eu não consigo encontrar lá um meio termo para eu poder ficar sem forçar a postura errada que eu tenho. Meu nome é Valmir Rosa do Nascimento, eu sou agente de saúde aqui do Centro de Saúde Escola de Hermano Sival Faria. O remedinho tem que dia, tá? Já fui pegar já. Ah, que dia bom. 26 fui pegar. Isso aí. Eu vou voltar lá daqui a pouco. Salve com Deus. Tchau, com Deus. Dona Rosa, Bora, bebê. sou eu, Meu filho. Valmir. Estou aqui com o pessoal fazendo a pesquisa, tá? Ana Rosa morreu por falta de assistência do... Está sendo gravado aqui. Viu? Que brincadeira. Bom dia, bom dia. Deixa eu falar uma coisa para a senhora, fala. A senhora esteve lá no posto ontem, pegou remédio ontem? Não, foi ontem? foi hoje. Foi hoje? Agora já de manhã? Por que tu não esperou? Eu não falei que 9 horas. E pra quê? Pra mim ter que ir sozinho? Pra mim ir com você e depois voltar sozinho? Eu ia Eu tô voltar desmaiando contigo. à toa e o Eu ia médico, voltar olha aqui, contigo. o que o médico falou pra mim? Repouso Absoluto? absoluto até a cirurgia. É isso aí. Então, Nada de tomar os ficar subindo em pé de remédios, mamão, repouso nada de absoluto. ficar plantando nada. Então, tem um diagnóstico de uma estenose aorta gravíssima. O Instituto do Coração de Laranjeiras tem que me operar o mais rápido possível. Só que aí os níveis deram tudo alterado. Colesterol, triglicerídeos, enfim, né? Eu estou tratando. Agora voltando aqui ao óleo de canola, isso não existe. Eu já sei que não existe, mas Canola não banho de tem porco é a planta. melhor coisa que tem. Tá entendendo? É a mesma coisa o sal. Qual o sal que a senhora usa? Esse sal aí é colheita de sódio, isso aí não é sal, sabia? Compra o sal de Himalaia, que é o verdadeiro sal. Que o sal em si ele não altera a pressão arterial, não. O cloreto de sódio que altera a pressão. Mas minha pressão é muito baixa, não. Tá entendendo? Você sabe quanto que é a minha pressão?
Tava tendo 11 por 7, né? É 10, ruim, isso 6, tudo, menino. 9 Quando a por minha 6. pressão vai a 11, eu tô quase morta já. Tu vai a quantos? 9 por 6. Eu vi aquela vez. É o máximo que ela vai, é isso aí. 9 e a sua alimentação? E dá umas caminhadas. Minha alimentação é mamão, banana, até estragou agora. Tá entendendo? O colesterol tá alto, você tá comendo alguma coisa gordurosa aí. Tem que estar comendo de gordura. Gordura? É. Unha de porco, torresmo, linguiça de Minas Gerais, aquela de Fala sério, tô falando sério. Olha, eu tô falando sério também. Aqui, vô. Tá pensando brincadeira? Tá ó. Ó, lasanha. Meu Deus! Linguiça da melhor qualidade. Isso aqui eu não gosto, né? Mas tem que comer. Frango. Não, um peitinho de frango, assado. Só isso. Grelhado. Que eu vou deixar de comer um torresminho. Vou morrer mesmo, cara. Já tô no lucro, seu burro. Mas como é que tu vai atingir para poder operar comendo desse jeito aí, dona Rosa? Natal nova, dona Rosa. E aqui, ó, despejo aqui, ó. Aí. Pérola pimentinha. Isso aqui é a melhor coisa que tem. Boa tarde, meu nome é Leomir Pereira Campos, sou de Itaperuá, Paraíba. E sobre o trabalho, algumas coisas um pouco complicadas, dificuldade de ficar muito uma posição só há muito tempo, em pé, o espaço também às vezes é um pouco apertado, entendeu? Mas eu já estou há 7 anos, 8 anos nesse ramo e estou acostumado. Não é fácil, mas já tem um bom tempo que eu estou nesse ramo, então já dá para ter mais facilidade de trabalhar, entendeu? E dá para ir levando a vida. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já teve alguma vez algum problema de saúde relacionado com o trabalho, dores nas costas, alguma coisa assim? Olha, problema grave nunca tive não, assim, a gente sente umas dorzinhas nas pernas, de vez em quando, uma dor nas costas, mas coisa do dia a dia, não é nada grave não. Nada que te impeça de continuar ou de trabalhar no dia seguinte? Graças a Deus, nunca tive isso. É porque não pode ficar doente, né? Tem que trabalhar e tal. Você já teve alguma vez algum acidente de trabalho na manipulação do teu trabalho, né? No ferramental, da cozinha? Mas acontece sempre, corta, papel dedo, uma coisa assim. Mas também nada grave, nada demais. A tua movimentação no espaço de trabalho, você já já bateu cabeça, alguma coisa assim, teve alguma situação? Sim, sempre, às vezes acontece, principalmente no início. Quando você está iniciando, às vezes fica um pouco perdido, mas depois você aprende a levar as coisas e consegue dominar tranquilo. Essa hora aí é uma hora bem arriscada também, né? Porque quando o fogo dessa subida aí, tem que tomar todo cuidado. Tá sempre com o pano na mão também, né? Pra não queimar a mão. Ai, meu relógio. E outra coisa, essa coisa de sair do quente, abrir a geladeira também é bem complicado, né? Aqui é meio difícil melhorar, né? Porque pela estrutura não tem nem como.